noite, povo de Deus. Estamos de volta com o nosso podcast Conversando na Sarça. E aqui quem vos fala é a missionária Karina Turíbio. E hoje, para esse retorno do nosso podcast, nós convidamos a nossa diaconisa Emanuele. A paz do Senhor Jesus, igreja, povo de Deus, sejam bem-vindos a mais um Conversando na Sarça. E hoje, para a gente retornar com o nosso podcast, porque aqui neste canal você vai encontrar uma conversa edificadora. O nosso tema é Transformado pela Presença de Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, o seu versículo 18, vai nos dizer assim: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Nessa noite nós vamos falar sobre transformação. Qual a transformação que você precisa? Em qual área da sua vida? Então nessa noite nós convidamos a nossa diaconisa para falar um pouco conosco sobre essa transformação que Deus fez na vida dela. A nossa diaconisa, ela é casada, ela é mãe de 3 filhos e hoje ela está aqui para nos contar um pouco daquilo que ela vivenciou com Deus. Primeiramente, eu quero agradecer por ter aceito o nosso convite, nesse retorno do nosso podcast. Diaconisa, como que você se aproximou de Deus? Então, eu me aproximei de Deus pela dor, que muitos falam que a pessoa vem a Deus por amor pela dor. Eu acredito que eu vim pela dor, porque eu só procurava igrejas quando eu estava me sentindo mal, ou quando algo estava me incomodando. E eu cheguei aí em outras igrejas, a visitar outras igrejas, mas que eu nunca tinha sentido a presença assim, de Deus, para mim me firmar numa igreja. Quando um certo dia eu não consegui trabalhar, passei o dia mal, eu liguei para minha sobrinha e falei assim: vamos no hospital comigo, porque eu preciso ir no hospital, passar no médico, eu não estou me sentindo bem. E ela estava na igreja com os pastores. Aí ela falou para os pastores que ia ter que sair para poder me levar no médico, e o pastor falou para ela me convidar para ir lá. E ela falou assim: eu acho que ela não vem, devido a eu ser do mundo e não frequentar a igreja. E daí ela falou assim: o meu pastor está pedindo para você vir aqui na igreja, ver qualquer coisa, se você não se sentir bem, a gente vai no médico. E eu fui. E chegando lá, os pastores começaram a orar por mim, e ali eu fui arrebatada, eu senti uma presença assim tremenda em minha vida. Eu senti assim que aquela dor que eu estava sentindo não existia mais. Não, eu chegava a ter a sensação de desmaio quando a dor vinha. E ali eu levantei do chão sem sentir mais nada. E os pastores estavam organizando a igreja para uma festividade. E eu levantei, comecei a ajudar na festividade. Cheguei na minha casa mais de meia-noite. E meu marido, sem saber onde eu estava, eu falei: eu estava na igreja. Recebi uma oração e continuei na igreja ajudando eles na festividade. Mas Deus ficou feliz com a minha ida até lá. Mas o inimigo não ficou. Porque ele praticamente usou assim, apagou a minha mente que no outro dia era uma festividade. E eu queria ir na festividade. E ele apagou assim na minha mente que eu acabei não indo na festividade. E depois eu comecei a ir, frequentar os cultos, e eu senti que ali era o meu lugar. Eu senti que ali Deus queria algo comigo. Que Ele queria mudar a minha vida. Não só a minha, como a da minha casa. Eu era assim, tô tentando ainda um pouco, mas eu uma pessoa muito explosiva, com tudo eu já partia para outro lado. E Deus foi me moldando ali a partir do momento que eu aceitei Jesus, que eu vi que Ele era o único salvador da minha vida, que através do acolhimento assim, dos pastores comigo, da paciência que eles tiveram comigo, eu senti que Deus queria algo de mim. E aí eu me prostrei, eu falei: Senhor, eu quero te seguir. Eu quero te seguir, eu quero mudar a minha vida. Eu falei, bem antes de eu aceitar Jesus, eu sabia que Deus queria algo comigo, mas eu não conhecia, eu não era conhecedora da palavra, eu não nasci nesse evangelho. Mas eu dizia assim: o povo fala tanto de Deus, eu digo: Senhor, se o Senhor existe, eu falei, me dá uma direção.
Eu falei, eu ando com gente errada. Eu vivo em festa. Eu saía da minha casa na sexta-feira, voltava na segunda. Minha mãe achava que eu estava num canto, eu estava no outro. Eu dizia, não é isso que eu quero para a minha vida. Eu dizia, eu quero uma vida diferente. Só que eu não entendia que eu só ia ter a vida diferente quando eu aceitasse Jesus, né? Quando eu visse que Ele ia me resgatar de onde eu estava. E hoje eu glorifico a Deus de olhar para trás e ver quem eu era antes para quem eu sou hoje. Hoje eu sou uma pessoa mais calma, mais tranquila, levo as coisas mais pro lado espiritual, tento não levar pro pessoal, porque é difícil. E foi aí então que você se converteu? Aí eu me converti e através do meu filho, ele falou assim, mãe, vamos se batizar? Eu falei assim, filho, se você quer se batizar, fala com o pastor. E ele falou assim, não, mas eu quero me batizar com a senhora. Eu falei assim, mas eu não estou preparada para isso, para se batizar. E aí ele foi falar com o pastor, como ele era de menor, na época, tinha uns 10 a 11 anos mais ou menos, não podia, eu tinha que autorizar. E ali ele me incentivou a descer as águas. E no outro dia era aniversário dele. Falei, tá bom, então ele falou, me dá de presente, mãe, vamos se batizar. E ele com aquela sede ali de estar na presença, de descer as águas. E a gente se batizou no mesmo dia. E ali eu fui seguindo. Antigamente eu ia num culto um dia, nos outros não ia. Depois eu passei 2 vezes na semana. Depois eu passei aí todos os dias. Chegava no trabalho, nem que fosse na hora da palavra. Mas eu descia do ônibus e estava na igreja. As pessoas falam, você não precisa estar na igreja todo dia. Eu digo assim, cada um pensa de um jeito, né? Eu sei do que eu preciso. Eu preciso de um renovo, eu preciso de uma transformação. Eu sei do que Deus quer de mim. Deus não quer eu assim. Deus não quer que você esteja na igreja, mas que você seja uma pessoa rebelde. E eu era. No começo eu era. Eu estava na igreja, mas era como se eu estivesse ali e todo o tempo eu dizia, Senhor, eu preciso tanto da tua transformação. Preciso tanto mudar eu. Falei, me muda. Porque para mim mudar a minha casa, eu preciso ser mudada. Precisa vir de mim a mudança primeiro. Para que eu consiga chegar nos meus, né? E hoje, através da minha vida, uns já estão chegando, né, na presença. E você sabe que isso é bem verdade, assim, cada vez a gente pede a mudança do outro, às vezes talvez do marido, do filho, né? E na verdade, muitas das vezes Deus quer mudar primeiro a gente. Então, ouvindo você falar, Deus, né, uns anos atrás, aconteceu uma situação assim comigo e eu falava muito para Deus, Deus transforma aquela pessoa, porque essa pessoa é tão difícil, essa pessoa não muda. Na verdade, quem precisava ser mudado era eu. Através da mudança que eu tive, aí Deus começou a agir e transformar a vida dessa pessoa. É verdade, eu pedia muito a transformação e a única coisa no começo que eu pedia para Deus era que o meu marido me entendesse e ele não ficasse furioso quando eu chegasse e dissesse sim, eu vou para tal canto. Logo depois abriu a igreja de Itaquá e eu comecei a ir nos sábados com os pastores e ele não dizia nada, ele não era da presença. E ele não questionava. Muitas das vezes eu chegava do trabalho, pastor, me espera. Descia do ônibus, largava a bolsa, ia para o monte. E ele só dizia assim, com quem você vai falar? Eu vou com os pastores. Então assim, ele não ficava furioso com aquilo. E eu dizia assim, uma hora eu vou alcançar a vida dele. Eu digo por enquanto, assim, o Senhor me transforma. Porque para mim chegar nele, eu preciso estar mudada, né? Porque não adianta eu pedir para Deus mudar ele e eu continuar do jeito que eu era. Então eu pedia muito para Deus que Ele fizesse essa transformação na minha vida. Que Ele me mudasse meu coração, mudasse minha forma de pensar. E Deus foi trabalhando na minha vida, né? Através do pastor também, que orava muito. Acredito que fez muito escalo no joelho pela minha vida, né? E hoje eu consegui chegar até aqui, né? Mas que algumas coisas ainda Deus está trabalhando para que venha a ser mudado. E eu creio que se eu continuar firme, o Senhor irá fazer, né? Mais o que Ele espera, né?
de mim, mas aí depende de mim de querer a mudança, né? De seguir em frente. E como que foi a sua trajetória dentro do ministério? Dentro do ministério foi muito rápido, assim, as coisas aconteceram muito rápido. Eu comecei, a querer fazer a obra ali desde o dia que eu recebi a oração. Eu tinha aquela vontade de ajudar na igreja, eu achei assim, eu botei assim em mim que eu digo, Senhor, o Senhor me transformou numa dor. Eu falei, e através dessa dor, eu comecei a fazer a obra na tua igreja, sem ninguém nem pedir. E ali depois eu fui ungida a obreira da casa e continuei ajudando em tudo que precisava na igreja. Sempre que tinha algum evento, alguma coisa, sempre eu queria estar presente, ou na limpeza, ou qualquer coisa eu queria estar envolvida na obra. Porque eu me sinto bem envolvida ali na obra, em fazer a obra de Deus, né? E meses depois, o pastor tinha falado de umas pessoas que iam ungir a diácono. E a minha sobrinha mandou mensagem assim pra mim, cadê você? Eu falei, acabei de chegar em casa. Ela falou, você não vai vir pro culto? Eu falei, não, hoje eu não vou. E era num domingo. Ela falou assim, como que você não vem? Você vai ser ungida. Eu falei, eu não. Eu falei, o pastor falou o nome das pessoas que ia ser ungida, então meu nome não estava na lista. Realmente não estava. Só que quando o pastor chegou na igreja, ele me viu sendo ungida. E ela ficou, vem para a igreja. Eu falei, não vou não, você está ficando louca. Falando, sou eu que vou ser ungida. E aí, em seguida, a pastora mandou uma mensagem, cadê você? Eu digo, olha, o caldo agora esquentou, né? Eu falei, agora a gente tem que obedecer o que é o maior, né? E fui para a igreja. Cheguei lá na hora do louvor e fui ungida, a diaconisa. E Deus mostrava para o pastor que aquela minha unção era para mim chegar e para mim alcançar a vida do meu marido, né? Através da minha vida eu alcançar a vida dele. Porque eu ficava ali depois orando, buscando, pedindo a Deus para que ele viesse dar presença, porque é muito difícil quando você segue sozinho. Segue sozinho, porque o inimigo acaba usando o outro para lhe atingir, para ver se você sai da presença. E nesse decorrer eu tive muito isso. Eu tive vários motivos para desistir. Eu era nova convertida. Eu tive vários motivos para desistir, para não querer mais, para não seguir mais. E eu dizia assim, Senhor, eu estou na tua presença, eu estou tentando assim, ser uma pessoa melhor a cada dia. E como que o inimigo me afronta tanto assim? Ele me afrontava de uma forma que eu só dizia assim, Senhor, está nas tuas mãos. Vou deixar o Senhor trabalhar. E daí eu fui, e ele foi trabalhando em mim, né? Me dando a calmaria, para que eu não... E sempre usava pessoas para dizer para mim, isso é coisa do inimigo, não saia da presença. Dentro da igreja mesmo, teve gente que veio falar coisa assim para mim, que no momento era para mim desistir. E eu digo, Senhor, eu cheguei até aqui e eu vou seguir. Eu falei, não vai ser essas palavras que vão me fazer sair da tua presença. Porque eu cheguei e eu quero seguir e eu vou ficar. Então eu deixei passar essas coisas, mas por várias vezes o inimigo usou muitas pessoas para me tirar da presença. Porque ele não fica feliz, né? Quando Jesus ganha uma alma, ele não quer que a gente alcance a vitória. Ele não quer que a gente alcance a vitória. Quando a gente se posiciona na presença de Deus, quando a gente toma o primeiro passo, né? Porque Jesus, ele é educado. A palavra de Deus fala que ele bate a porta. Né? Então, se a gente abrir, ele vai entrar. Né? Ao contrário do inimigo, que veio para matar, roubar e destruir. Então, a gente precisa falar, determinar, Senhor, eu quero mudar, eu quero ser transformado. E se posicionar também. Porque muitas das vezes as pessoas, eu quero ser curado, ou eu quero ser liberto de repente de um vício, mas não toma uma posição, toma uma decisão. Né? Então é importante tudo isso que você está falando como um testemunho vivo de alguém que viveu, para as pessoas que estão aí em casa, para que vocês entendam que Deus, ele faz, mas muitas das vezes também a gente precisa querer que Deus faça, se posicionar na presença do Senhor, para que Deus possa agir na nossa vida. Que Deus venha trabalhar em nossas vidas. E teve um dia que eu falei assim, Senhor, eu não vou orar mais.
Eu entrego meu marido nas suas mãos. Cheguei a chamar os pastores na minha casa para conversar com ele, para orar por ele. O inimigo segurou ele no quarto a todo momento. Não deixou ele sair de forma alguma. E ele dizia, eu não quero conversar com ninguém. E a Ana Clara saiu e falou assim pro pastor, o pastor vai em paz, porque se ele não for por amor, ele vai pela dor. Só que eu fiquei entristecida com aquilo. Porque assim, eu queria que ele tivesse saído, que a gente tivesse conversado, que os pastores tivessem orado por ele, né? E aí, a partir daquele dia eu cheguei na igreja e falei assim, Jesus, eu não vou orar mais por ele. Não vou mais pedir para ele vir na presença. Mas que o Senhor também não permita que o inimigo use ele para me afrontar. E aconteceu a situação dele, eu sempre dizia para ele no começo do nosso relacionamento, eu falava assim, não anda com pessoas erradas, porque fala, direi com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Eu falava para ele, não anda com pessoa errada, porque o lado sempre corta com o mais fraco. Eu falei, se um dia tu cair numa prisão, primeiro que eu não vou lá te visitar, e segundo que eu não arrumo advogado para tu, porque a gente não tem dinheiro para isso. E olha o transformar de Deus. Porque ele caiu numa prisão, eu tô na presença e eu fui lá visitar ele. O delegado falou para mim,